Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um corte do bate-papo que rolou outro dia aqui no canal com o Guga, o Rian e o Pedro, três desenvolvedores, Web3 e blockchain, que contam neste corte sobre como tem sido a experiência adquirida participando de hackathons. Então, se você está na dúvida se vale ou não vale a pena participar, como que é a experiência, obtida nesse tipo de evento, eu tenho certeza que esse corte aqui pode te ajudar. Então, o primeiro hackathon, os dois primeiros hackathons que a gente participou foi meio que aquele lance que uma oportunidade vai levando a outra. Então, a gente foi nesse evento em São Paulo, do Blockchain SP, e a gente ficou sabendo de um hackathon que ia ter lá. A gente participou desse Ethereum SP. Tá. Acho que eu tô caindo um pouco na internet. E o segundo hackathon que a gente participou, o do Rio de Janeiro, né, que até fez você achar que a gente era carioca, foi o que a gente ficou sabendo também em São Paulo, que eles estavam divulgando que ia ter esse hackathon. A gente recebeu um panfleto, assim, falando que ia ter $100 mil em prêmios, que ia ser lá no Fairmont, que é um grande hotel lá do Rio de Janeiro, assim, hotel 5 estrelas, uma diária lá, 2 mil e tantos reais, assim. A gente pegou esse panfleto meio desacreditado, que a gente ia conseguir passar essa oportunidade. Tipo, a gente chegou a trocar umas ideias com os caras, eles eram gringos, nem falavam português, assim, é realmente um pessoal estrangeiro que estava organizando esse hackathon. A gente pegou esse panfleto meio desacreditado, mas pensou, nossa, imagina se a gente conseguisse participar desse hackathon. Que maneiro que ia ser, né? A gente se cadastrou lá, enviou o nosso projeto e acabamos sendo chamado para ir para o Rio. Aí só de ir, assim, a gente já estava desacreditado. Já vencemos, né? Em termos de... Já valeu a pena, né? Pô, a gente foi 5 dias lá no Rio de Janeiro, cara. Foi bem massa. E aí, bom, a pergunta foi como a gente ficou sabendo, foi bem esse quesito que eu falei. Uma oportunidade vai puxando a outra. A gente foi em São Paulo, lá ficou sabendo de alguma coisa. Aí, nesse hackathon, a gente conheceu algumas pessoas que sempre mandam hackathons para a gente participar, a gente se inserindo na comunidade, assim. Acho que eu diria que a comunidade é bem importante para divulgar esses hackathons. Legal. Então, basicamente foi no momento que vocês começaram a estar expostos, né, em eventos, etc., começaram a aparecer essas oportunidades aí. Mas não teve um hackathon antes do Rio de Janeiro? Também teve outro, isso? Foi. Um hackathon até bem engraçado, assim, tipo, a gente estava bem cru em programação, apesar de eu e o Guga, a gente estar no curso de engenharia de computação, ali no momento a gente ainda não tinha pegado muito a prática mesmo, né? A gente tinha bastante a teoria, mas não tinha muito a prática. E o Pedro, apesar de fazer aeronáutica, ele já vinha desenvolvendo em blockchain. Então, esse foi um hackathon até meio engraçado, assim, porque o Pedro fez alguns contratos ali, alguns contratos inteligentes, eu e o Guga ficamos mais fazendo pitch, slide, e cada hackathon que a gente foi passando, a gente foi aprendendo cada vez mais. Eu comecei a trabalhar também, né, estagiar desenvolvendo o back-end, foi uma coisa que me ajudou bastante também para os hackathons, mas a gente chegou a participar nesse do Ethereum SP anteriormente. Qual que era o tema desse? Era blockchain também. Mas era genérico, assim, não tinha um... Era genérico, se eu não me engano. Acho que ele era... Complementar melhor. Desculpa interromper, mas ele era relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Era um hackathon da Ethereum. E assim, os objetivos da ONU, eles são bem, assim, abrangentes, né? Acho que são 18 objetivos de desenvolvimento sustentável, área da saúde, redução da pobreza, a parte ambiental. Então, a gente, assim, era um leque bem grande de coisas a serem desenvolvidas mesmo. Desculpa. E qual que foi o que vocês escolheram? A gente escolheu a área da saúde, de melhorar instituições, promover uma saúde mais democrática para a população, e foi um hackathon de 48 horas, mais ou menos. No fim, a gente acabou indo antes do hackathon para um espaço que era para ser um espaço colaborativo de programação. E a gente, super legal, vamos fazer um networking lá. A hora que a gente chegou, não tinha um computador em cima da mesa, era open cerveja, pessoal batendo papo. A gente falou, bom, já perdemos uma noite de programação, amanhã cedo a gente começa. E aí, no dia seguinte, a gente começou, e o que era a nossa ideia? Desenvolver algo na área médica, que parecia ser bastante interessante, depois de um brainstorming rápido que a gente teve. E, inicialmente, o nosso protótipo seria
uma forma de usar a blockchain para assegurar, era mais a questão da privacidade, né, a segurança dos dados médicos de uma pessoa. A gente pensava talvez é uma blockchain privada, não sabia muito bem como viabilizar isso. Desenvolvemos, a gente até que foi bem nesse hackathon, não lembro exatamente a colocação, a gente ainda estava bem no início. E foi esse projeto que a gente levou mais a fundo no hackathon do Rio de Janeiro. Então a gente tinha essa ideia um pouco de auditabilidade dos dados, para evitar, às vezes, um erro médico na hora de fazer um diagnóstico. E esse conceito inicial que a gente teve, até o Rio de... isso foi em junho, até setembro, que foi quando foi o hackathon no Rio, a gente desenvolveu muito mais os casos de uso e a tecnologia. Acho que o Pedro e o Ria podem explicar bem sobre isso. Então, o que eu achei que foi bem bacana, assim, de que o hackathon agregou muito para a gente, assim, foi que nessa época eu já trabalhava com desenvolvimento blockchain, trabalhei por um ano com tokenização de recebíveis, alguns produtos de renda fixa também, umas debêntures. Então eu já tinha uma base boa assim, de desenvolvimento blockchain e Solidity mesmo, né? Contratos inteligentes e tal. Mas ainda nesse primeiro hackathon nosso, o Rian, ele ainda acho que ele não tinha começado a trabalhar com back-end, se eu não me engano. Então, a gente tinha os contratos inteligentes, mas para você ter uma solução competitiva para os hackathons, é muito interessante que você tenha também um front-end bem apresentável, um back-end também. E nesse primeiro hackathon, como a gente ainda estava muito incipiente e também a gente teve bem pouco tempo, até o Gustavo falou que a gente perdeu uma noite, mas a gente fez uma solução bem incipiente, mas foi muito bacana, porque também nos próximos hackathons, a gente, o próprio hackathon força muito a gente a aprender tanto o front-end. Nesse hackathon do Rio de Janeiro, a gente teve que aprender front-end do zero, assim, desenvolvendo na prática mesmo, ChatGPT, e aprendendo e testando, e aprendendo React ali bem na prática mesmo. E até fica uma dica aí, acho que para o pessoal, assim, que às vezes tá no começo, sim, tá meio assim, como é que eu aprendo desenvolvimento? E é muito bacana os cursos que eles dão um background técnico, mas você colocar o conhecimento na prática ali, você tem que tentar construir algo, acho que não tem igual, né? É algo que realmente força a aprender. E foi isso que acho que fez a gente se desenvolver muito rápido. Esse último hackathon que a gente participou agora, a gente entregou uma solução muito bacana, assim, muito completa, tanto nos níveis dos contratos inteligentes, quanto para o front e para o back. Achei que ficou bem legal, assim. Então, a gente viu muito também o hackathon como uma forma de se desenvolver muito mais rápido. Sim, massa. Eu super assino embaixo que tu mencionou, que eu costumo falar pro pessoal que o melhor jeito de tu, de fato, aprender, né? Pode fazer quantos cursos for, mas tu só vai aprender na hora que tu construir alguma coisa. E aí tu pode construir alguma coisa, ou num hackathon, ou daqui a pouco tu começar a fazer algum freela, ou uma startup, ou um projeto pessoal, mas que seja para ir para produção de fato, né? Não aquele que tu esconde na gaveta, né? Uma coisa que realmente vai mostrar para alguém, ou que alguém vai usar. É aí que o cara realmente interioriza o que ele estava lendo e assistindo até então. Né? Exato. E o interessante do hackathon também, que é uma experiência que a gente não tinha, é que além de ele trazer esse conhecimento prático de programação, ele traz também um conhecimento de startup, que é você, idealizar como resolver uma dor do mercado, desenvolver um MVP, tentar desenvolver um modelo de negócio que convém para aquela solução. Então, isso também foi algo bem... me desenvolve bastante sim, seu aspecto criativo, né? Tem 48 horas para realmente resolver uma dor real e entregar tudo pronto. O MVP tudo pronto, no caso, né? Mas realmente bem desafiador no começo, assim, você aprende realmente na base da força mesmo, porque no começo você tá bem cru, assim, e tem que entregar 48 horas ali, e é isso. Ainda mais lá no Rio de Janeiro, a gente tinha um espaço, assim, lá no Fairmont, era basicamente um andar reservado só para o hackathon. E aí tinha a sala onde acontecia a programação de fato, né? Onde o pessoal montava os computadores ali na mesa, e tinha, um telão, assim, grandão, com a contagem regressiva. Horas, minutos, a pressão tava ali, tinha que fazer. E aí vocês levaram só o note de vocês e é isso. Sim. Nem meu notebook eu levei, que o Guga estava um dia antes lá nos Estados Unidos e ele estava trazendo meu note para mim. Lá dos Estados Unidos. Eu cheguei de viagem e já trouxe um para o Ria. Mas o que eu ia falar que é muito interessante desses hackathons
que acho que é uma vivência que vale para quem está assistindo a gente, às vezes quer começar na área, ou que já está na área e às vezes quer aprender alguma coisa nova, eu gostei muito da versão presencial que a gente foi. Então, por um lado, essa parte presencial, você se motiva em dois sentidos. Um, vendo a galera trabalhando junto com você, né? Eu lembro de ter chegado lá com o Pedro e com o Rian, era umas 3 e pouco da manhã, a gente estava treinando o nosso pitch no quarto do hotel, e a gente desceu lá acho que era o quarto andar, que era onde ficava esse centro de convenções. E esse hackathon que a gente participou no Rio de Janeiro, onde a gente fez de novo o projeto na área de saúde, um pouco, basicamente o que a gente fez, só para alinhar, a gente fez um aplicativo em que um cliente poderia ir no médico, o médico escaneia o QR Code do cliente e joga dentro da blockchain os dados daquela consulta. A gente integrou com a API do ChatGPT para dar algumas sugestões, para mostrar um caso de uso de, olha, futuramente, essa aplicação pode pegar toda a base histórica de dados médicos desse paciente, integrar com uma IA e auxiliar o médico na tomada de decisão. Então, são vários casos de uso que a gente fez. O médico pode consultar de forma interoperável todos os diagnósticos que aquele cliente recebeu. Então, a gente pensou muito bem nos casos de uso em detalhes. Mas voltando para o que a gente aprendeu no Hackathon, a gente chegou lá 3h30 da manhã e tinham umas 100 pessoas dos 200 participantes codando, porque faltava nem 24 horas para a entrega, era 10 da manhã no último dia. Então, isso é muito legal, esse ambiente de você ver as pessoas fazendo e você se motiva a fazer junto. Por outro lado, você também olha aquele pessoal fazendo e fala, eu tenho que fazer um pouco a mais. Então, eu lembro que a gente estava no Fairmont, é um hotel que, assim, você atravessou a rua, você está em Copacabana. E a gente... Bem convidativo para não programar. Não, a gente tomava o café da manhã olhando para o Pão de Açúcar e falava, nossa, por que a gente não vai dar uma caminhada na praia? Não tinha pisado na areia ainda. Exato. Não, era muito louco. Bom, vamos ganhar vantagem. Tem gente falando que foi hoje de manhã caminhar, a gente vai ficar aqui programando essas 1h30 a mais. E, cara, depois tudo vale a pena, né? Então é muito legal esse ambiente de hackathon presencial. E, por outro lado, a gente participou de outros 2 hackathons online, né? Um é esse do Ethereum, que foi o nosso primeiro, onde a gente mais entendeu o que é um hackathon, né? A gente sabia na teoria, mas a prática é outra coisa, né? E aí a gente entendeu como funcionava o hackathon, a correria para entregar, e a gente entendeu que, a gente precisa de jurados bons para auxiliar, jurados e mentores para auxiliarem a gente no processo. Uma vez que a gente entendeu isso, tanto no hackathon do Rio de Janeiro, quanto esse último do Tesouro Nacional, que a ideia era tokenizar o Tesouro, a gente falou, vamos conversar bastante com quem sabe do assunto, porque a gente não sabe tanto, assim, na área técnica de quais são os processos internos do Tesouro Nacional. Vamos conversar que, a partir desse momento, a gente entende quais são os critérios que vão ser levados em consideração de forma principal, o que eles querem como foco, apesar de estar escrito num documento sempre, é legal você conversar para ver onde eles estão direcionando, o que eles esperam, e principalmente receber críticas, cara. Sim. Pra gente, as críticas... Eu lembro que eu, Pedro e a gente teve uma hora que eu tinha feito todo o nosso pitch lá no Rio de Janeiro, achei que estava tudo certo, vamos mandar bem. A gente apresentou para uma moça lá, que era uma das coordenadoras do evento, e ela, nossa, só meteu bronca no que a gente tinha feito. E faltava, assim, 24 horas para entrega. Falei, o que a gente faz? Eu falei para eles que eu passei pelos 6 estágios da depressão em questão de 1 hora. Primeiro eu aceitei que a gente tinha perdido, aí eu comecei a enxergar, bom, agora não tem mais o que fazer, vamos continuar na luta, até que no final eu aceitei e deu tudo certo, sabe? Acho que essa crítica de pessoas especialistas foi um dos grandes aprendizados que a gente teve. Então, acho que uma lição que a gente teve foi essa. Verdade, eu também acho que dá para traçar um paralelo com startup, né? Que o pessoal costuma falar que startup nunca é a ideia inicial, é o que você realmente vai desenvolver. Você cria tem uma ideia inicial, aí, putz, encontrei esse problema, aí você cogita pivotar a solução, de repente você vai adaptando e no final você desenvolve algo que faz sentido, né? Foi bem isso que aconteceu, assim. Eu lembro que acho que um dia, acho que 2 dias antes da entrega do Hackathon do Rio de Janeiro, era de madrugada, assim, a gente estava no quarto do hotel cogitando se a gente ia pivotar a solução. E aí, isso até foi algo interessante, assim, né? Teve um dos momentos do Hackathon lá que tinha outros grupos que estavam desenvolvendo soluções também na
na área da saúde, né? E aí foi até... o pessoal da organização do evento até falou assim, tipo, deu uma orientação geral assim pro pessoal, olha, às vezes até seria interessante pivotar a área da saúde, porque eles vão enfrentar muita concorrência. Isso faltando, pô, acho que foi tipo, menos de 2 dias ainda para finalizar o hackathon. E aí a gente ficou nessa dúvida, mas aí no final a gente percebeu que a gente tinha uma solução bem mais madura, assim, bem mais... Já estava muito mais estressado do que a maior parte dos grupos, a gente decidiu continuar e no final a gente foi campeão. E foi bem isso que o Gustavo falou também, a gente estava, pô, num hotel top pra caramba, assim, tipo, a gente literalmente tomava café da manhã, vendo Copacabana. E, pô, pra você ter uma noção, a gente ficou 12 dias no Rio de Janeiro, né? A gente chegou uma semana antes. A gente foi pisar na praia no 11º dia. Pô, e assim, que era literalmente só atravessar a rua, assim, que a gente tava tão focado, a gente queria tanto ganhar, assim, a gente tava tão na pegada e no final das contas, pode falar. A gente nem cogitou pisar A gente nem cogitou sair na praia, né? Tipo, não teve nenhuma conversa assim, tipo, será que a gente vai? Tipo, isso nem rolou. Sim. E no final das contas tudo valeu a pena, assim, porque, pô, a gente não tinha pisado ainda na praia, era o 11º dia, a gente não tinha pisado na praia, mas, pô, depois que a gente ganhou o hackathon, nossa, aí foi 1000 vezes mais gostoso pisar na praia. Foi, nossa, sensação indescritível, velho. Até hoje, às vezes eu paro pra olhar umas fotos, assim, direto, assim, pô, nossa, muito bom, velho, maravilhoso. Massa. Só pra gente fechar o primeiro, então. Vocês entraram, se eu entendi bem, até para complementar uma dúvida que mandaram, né? Vocês entraram, o Pedro sabia Solidity, o Rian e o Guga ainda não, isso? Cara, isso foi bem no hackathon da Ethereum São Paulo. Mas isso, foi bem primeirão interessante. aqui. Isso, o primeirão. Mas foi uma evolução bem interessante, assim, até para comentar para o pessoal que tem interesse, assim, tipo... Porque muita gente tem medo, né? Muita gente tem medo de se expor sem ter uma base grande. Exato. Muitas pessoas ficam com receio, né? Isso é até algo que dá para extrair dessa experiência que a gente teve. Igual o Guga estava falando, o Pedro estava falando, que, tipo, só quando a gente começou a fazer, que a gente foi recebendo críticas, a gente foi pivotando nossa solução, e o que dá para tirar disso tudo é que você tem que começar. Porque só quando você começar, você vai começar, de fato, a colocar na prática, receber críticas, ver onde você está errando, ver onde você está acertando e ir fazendo seu caminho. Muita gente fica esperando, talvez, um momento ideal para começar, falar, vou só fazer esse curso, preciso aprender isso antes. Mas uma grande experiência que a gente tirou desses hackathons, assim, foi só começar, só comece, né? E você vai descobrindo no caminho. E complementando a dúvida que o pessoal mandou sobre os níveis de conhecimento que a gente tinha, no primeirão, que foi o lá em São Paulo, a gente literalmente só entregou os contratos e um pitch. O Guga, ele é muito bom, é o nosso fazedor de pitch, porque ele trabalhou no Grupo Primo, tem uma grande visão de mercado, assim, é nosso fazedor de pitch. O Pedro é nosso especialista em blockchain, assim, então já tinha esse conhecimento prévio, trabalhou, e eu sou um cara, assim, bem da tecnologia, então... falando sobre mim, né, falando sobre a minha evolução, eu acho que eu tive uma evolução bem interessante, porque eu comecei a trabalhar com back-end no meu estágio. Então, lá no hackathon do Rio de Janeiro, que foi o segundo que a gente participou, eu consegui fazer um back-endzinho, consegui conectar com a API da OpenAI, do ChatGPT, consegui ajudar bastante no front. Então, nesse hackathon do Rio de Janeiro, o Guga ainda estava voltando a essa área de desenvolvimento de software, voltando do Grupo Primo, se habituando ainda. Eu já estava trabalhando com back-end, então, junto com o Pedro, eu e o Pedro, a gente ficou mais por conta de desenvolver, assim, front, back, contratos. Nesse em específico, o Pedro ficou mais com a parte de contratos, eu com a parte de front, e eu com a parte de back e front. E esse último que a gente participou, cara, foi clara a evolução, assim. O Guga, ele fez o front praticamente sozinho, então fez todas as telas, integrou com os contratos, integrou com o back-end que a gente fez. Eu consegui fazer o back, a gente fez um banco em MongoDB, a gente colocou na nuvem, eu fiz um contrato, então a gente queria usar os oráculos da Chainlink para poder acessar a taxa Selic, então a gente utilizou Chainlink Functions, eu peguei os contratos para aprender, peguei a documentação da Chainlink Functions para aprender, a gente conseguiu conectar com uma API do Banco Central que traz as taxas Selic, diárias, né, que foi algo bem diferencial da nossa solução. Então, nesse último hackathon, eu, em específico, mexi com back, banco, deployei nossa solução
para você acessar pelo link, deployei o back-end, fiz a parte de Chain Link Functions. O Pedro também ajudou no front, ajudou nos contratos, ele fez, simulou o título tokenizado do Tesouro, simulou várias coisas, ele fez diversos contratos com a experiência que ele teve. O Guga, que nunca tinha mexido em front, assim, ele pegou para dar uma estudada boa, fez o front inteiro sozinho, ficou muito bom. Então, foi uma evolução muito grande, assim, e se você for ver, num espaço de 6 meses, porque o hackathon que a gente participou lá em São Paulo foi em junho. Então, em junho, a gente entregou uma solução que nem front-end tinha, para agora, no fim do ano, a gente entregar uma solução com back, front, contrato, oráculo, deployada para você acessar direto pelo navegador, com banco. Então, foi uma evolução, assim, extraordinária, na minha visão. Sim. Não, com certeza. E aí, curtiu esse corte? Vou pedir aí o seu like se você gostou do material e recomendar que você se inscreva no canal se você quiser assistir os próximos. Aliás, se você gostou mesmo e quiser assistir o bate-papo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição e na sequência nos vídeos recomendados. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!